Bem-vindos. Mais um episódio de Sexualidades, Afetos e Máscaras. Ao longo dos episódios desta nova temporada, propusemos-nos a falar de temas de que geralmente não se fala com tanta abertura. Hoje vamos diretamente a um tema que ainda provoca muitas reticências na nossa sociedade. Falamos de masturbação. É algo que faz parte do crescimento e desenvolvimento, mas por que será que ainda é motivo de tantos tabus? Comigo, e como habitualmente, Manuel Damas, médico, sexólogo e professor universitário, para nos ajudar a desmistificar mais um tema. Professor, bem-vindo a mais um episódio de Sexualidades, Afetos e Máscaras. Por que falar de masturbação? Bem-vindo, Marco. Ia-lhe chamar Carlos. Não sei quem será o Carlos, mas pronto. Bem-vindo. Obviamente que é mais um tema que não deveria ter que se falar, mas que tem que se falar obrigatoriamente. Porque nós não sabemos lidar com estas questões, porque nós estamos convencidos que sabemos lidar, e precisamente por isso a masturbação tem que ser desconstruída e vamos abordá-la. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de uma coisa que existe desde que nós existimos como seres humanos na Terra, existe com diversas configurações e diversos estereótipos. Repara uma coisa. No Antigo Egito, por exemplo, a masturbação era usada como uma dádiva a Atum que teria eventualmente criado a Terra num ato de masturbação. Saltando para o Império Romano, por exemplo, todos os romanos usavam a masturbação como um método para evitar a ejaculação prematura. E isto é interessante, porque vamos voltar a esta questão mais para a frente durante o programa. Em termos científicos, e apenas para fazer uma muito breve introdução, em termos científicos, a masturbação foi considerada, quem estudou pela primeira vez a masturbação foi Tissot, falava de onanismo como ligação ao Onan, uma figura bíblica. Mais tarde, em 1898, Ellis, um médico inglês, pai da psicologia sexual, usa pela primeira vez o termo masturbação. Mas estamos a falar, afinal, de quê? Estamos a falar de uma prática sexual que utiliza e que a Igreja Católica penaliza, ainda hoje. Na altura bíblica, por exemplo, justificava-se plenamente, seguindo a tradição judaico-cristã, justificava-se plenamente proibir a masturbação. Porquê? Porque os judeus necessitavam de se replicar como raça, precisavam de aumentar rapidamente e, como tal, toda a prática sexual que não fosse para a procriação estava proibida. Nessa altura, em termos culturais, poder-se-ia justificar, em termos de geoestratégia política, digamos. Hoje em dia, em 2013, não se justifica que, por exemplo, a Igreja Católica continue a considerar a masturbação como um pecado contra a natureza e penalizável, consoante se o padre está com mais azia ou menos azia, com 1/3 ou 320 mil terços. Nós estamos a falar de uma prática sexual que utiliza os mesmos órgãos, as mesmas artérias, as mesmas veias, os mesmos músculos, as mesmas hormonas do que a relação sexual normal. Como tal, é incompreensível que a prática supostamente, e eu já explico porquê o supostamente, mas supostamente a sós seja pecado contra a natureza, como diz a Igreja também, e a dois, na relação sexual, já não seja pecado. Não se consegue perceber qual é a lógica, hoje em dia, de pseudo-penalizar uma prática que mais não é do que uma forma de aprendizagem, uma forma de perceber a minha própria erogenização, uma forma de perceber o meu potencial de dar prazer e receber prazer. Eu, se não conhecer o meu corpo, Marco, se eu não conhecer os meus potenciais e as minhas capacidades de resposta aos estímulos sexuais, como é que vou sequer pensar na hipótese de proporcionar prazer a alguém? É quase que conhece-te a ti mesmo. Eu preciso, obviamente, para saber estar com alguém, para saber proporcionar de forma digna e legítima prazer a outrem, eu tenho que saber como é que eu funciono. Qual é então a importância no processo de autoconhecimento, no processo de desenvolvimento de cada um? Tenho um enorme potencial de aprendizagem, de aperfeiçoar as respostas aos estímulos. O epicentro, eu costumo dizer que o epicentro de relação da sociedade, da população humana com a masturbação é a culpa. Então, vamos despenalizar isto.
Porque não tem lógica, volto a dizer, culpabilizar uma prática que é igual a outra, masturbação versus relação sexual, e que ainda por cima tem efeitos terapêuticos. Nós usamos muito a masturbação, por exemplo, como técnica nos casos de ejaculação prematura. Com a técnica do stop and go, ensinamos ao paciente que vai se masturbar, depois quando chega ao orgasmo para e vai assim consecutivamente. Ou seja, é um ato médico, terapêutico também. Usamos também a questão da masturbação, por exemplo, nos casos de violação, nos casos de abuso sexual, quando queremos recuperar a erogenização, quando queremos recuperar a líbido, e então ensinamos o paciente ou a paciente que foi violada a começar a redescobrir as zonas erógenas, a desconstruir a abordagem, única e exclusivamente pelo prazer. Isto para lhe dar apenas 2 linhas estratégicas de terapia que nós usamos a masturbação. Mas nós não podemos usar como terapia médica algo que alguém, nomeadamente uma instituição, a igreja, diz em paralelo que é pecado. E porquê é que acha que isso acontece? É a penalização do prazer. É a eterna e assustadora penalização do prazer que ainda hoje a Igreja Católica continua a defender. Que não pode ser assim, que não deve ser assim, que não tem que ser assim. O direito ao prazer é legítimo. Não pode ser penalizado. Repare que, ao longo dos tempos, esta história da masturbação levou nas costas, entre comas, com uma data de culpas. A masturbação era culpada pelo atraso mental. A masturbação era culpada pelo emagrecimento, essa ainda posso perceber se for em exagero. A masturbação era culpada pela curvatura da coluna cervical. Se calhar em termos posturais, quiçá. A masturbação era culpada por uma suposta torção do pênis. A masturbação era culpada pela ginecomastia, ou seja, o aumento da mama nos homens, quando nós sabemos que o aumento da mama dos homens tem a ver com gordura localizada em exagero e com aumento hormonal, ou seja, não tem nada a ver com a masturbação. A masturbação, ainda por cima, mais recentemente, a masturbação era culpada também pelo acne, quando nós sabemos, em termos médicos, que o acne tem a ver com uma alteração hormonal e depois com o entupimento dos canalículos das glândulas sebáceas, que ficam entupidos, automaticamente acumula pus e fica ali uma borbulha, acne. Portanto, não tem nada a ver com a masturbação. A masturbação só não foi considerada o agente da crise. Mas Lá vamos chegar, talvez, um dia desses. Porquê é que ainda continuamos a assistir, seja na nossa sociedade, seja na sociedade de um outro país, ao facto de os homens abordarem com uma maior naturalidade a questão da masturbação? É outro mito. Nós achamos que os homens que se podem masturbar, e eu utilizei propositadamente o verbo poder, podem masturbar-se numa determinada faixa etária. É a dita faixa etária da estupidez. Vão passar por aquela coisa, vai ter que ser. A masturbação não tem faixa etária. A masturbação vai quase que desde o nascimento, porque há crianças recém-nascidas que se masturbam numa fase perfeitamente lógica, como diria Pavlov, estímulo-resposta, ou seja, por acaso tocaram ou no pênis ou na vagina e tiveram uma resposta prazerosa e, obviamente, repetem o comportamento de uma forma perfeitamente natural. Como eu dizia, quase desde o nascimento até aos 800 anos, se lá chegarmos qualquer um de nós. Eu, eventualmente, deveria chegar, você não, porque não vale a pena. Voltando ao sério. Porquê penalizar este tipo de prática? Mas nós continuamos a defender, nós, população anónima, continuamos a defender que masturbação, adolescência. Esquecendo-nos que a masturbação não tem que ser um ato egoísta, não tem que ser um ato solitário. Pode ser uma forma de erogenizar a dois. Mas como nós temos também um mito de que a relação sexual tem que terminar obrigatoriamente, nós, portugueses, homens, tem que terminar obrigatoriamente na penetração, eliminamos a masturbação. E como lidamos muito mal com a erogenização, como lidamos muito mal, nós, volto a dizer, homens portugueses, com os preliminares, é aquela coisa que nós achamos que tem que se cumprir, obrigatoriamente, mas que é para despachar rapidamente, porque o que nos interessa é penetrar, nós continuamos, para não me cansar mais, nós continuamos a ser analfabetos sexuais. E o sexo feminino? O sexo feminino masturba-se ainda bem. E masturba-se à exaustão. Mas como nós achamos que
O prazer, o direito ao prazer está muito relacionado com o macho latino, porque temos muito medo. Como tal, o macho tem direito ao prazer. O macho tem direito, supostamente, a ser o mestre de. E a mulher portuguesa, nós continuamos a achar e a dizer: vou usá-la, vou-me servir dela. E dizemos ainda mais. Nós, homens machos latinos portugueses, temos necessidades fisiológicas. Esquecemos é que as necessidades fisiológicas são do ser humano. Não damos à mulher, supostamente, o direito às tais necessidades fisiológicas porque o homem português, como é um incompetente sexual, tem muito medo de não conseguir responder ao desejo da mulher. Portanto, como tal, o homem tem direito às necessidades fisiológicas, a mulher não. É um outro mito que teremos que falar mais para a frente. Nós estamos a falar de seres humanos que, obviamente, têm necessidades primárias e secundárias, têm necessidade de ser amados, têm necessidade de comer, têm necessidade de beber, têm necessidade de dormir e têm necessidade de prazer versus sexo. Oh, professor, mas porquê que aqui as mulheres parecem encarar este tema ainda com tanto pudor? Ou será uma imagem que foi criada também pela nossa sociedade? As mulheres masturbam-se. As mulheres gostam de se masturbar. As mulheres sabem masturbar-se. E as mulheres masturbam-se muito. O último estudo produzido em Portugal dizia que cerca de 90% dos jovens masculinos se masturbavam e 82% das jovens mulheres se masturbavam. Acrescentava o estudo que os homens se masturbavam 2 vezes mais do que as mulheres. Mas isso também pode ser facilmente desconstruído. Não se esqueça que a genitália masculina é para fora, a genitália feminina é para dentro. O que é que eu quero dizer com isto? A mulher tem uma vagina, que é uma cavidade virtual, que alarga, e teremos que abordar isto noutro programa, que alarga consoante o que lá entra. O homem não, tem um órgão para fora que fica com ereção, ou seja, que está ali incontornável, que está ali evidente. Olha, usando uma das vox populi, ou dos eu ia dizer vernáculo, não posso chamar vernáculo, mas pronto. O homem tem ali qualquer coisa, é preciso ganhar o ganso. Que é uma das frases que eu ainda não consigo perceber. Porque é que a masturbação, por exemplo, se chama esganar o ganso, ou amolar o canivete, ou construir gaiolas. Não consigo. Acha que acontece aqui a mesma situação que falávamos numa edição anterior deste programa, sobre o tentar contornar as palavras, utilizando outras, com medo de lhe chamar os bois pelos nomes? É isso mesmo. Aqui não é o boi pelo nome, mas é o pênis pelo nome, ou manipular mecanicamente o pênis, ou manipular mecanicamente a vagina, ou manipular mecanicamente o clitóris. O que é que isso tem a ver com o boi? Agora não percebi, mas pronto, já perceberemos depois. Nós temos tanto medo das palavras, Marco. Nós continuamos ainda hoje a achar que somos fantásticos treinadores de bancada. Inclusive, achamos que sabemos tudo de sexualidades. Mas depois, escondemos-nos atrás de designações que achamos fabulosas. Acariciar o golfinho é outra que eu não consigo perceber de onde vem. Ainda por cima o golfinho, vendo um outro estereótipo, o golfinho é grande, mas também teremos que falar na questão das dimensões no outro programa. Continuamos sem conseguir assumir as coisas frontalmente e conversar. Qual é o problema de eu chegar e dizer assim, eu não sei disto, explique-me. Com um professor, se houvesse educação sexual, se houvesse, também teremos que falar disso no outro programa, com o sexólogo, porque o sexólogo não trata só as impotências, nem os abusos, nem as violações, trata tudo o resto, e também teremos que falar nisso no outro programa. Continuamos com suposto pudor em falar disto em 2013, sendo nós, acha-se, um país da Europa. Numa relação a dois, a masturbação pode e deve ser encarada de que forma? Natural, habitual, vulgar. É uma forma, como eu dizia há pouco, de autoconhecimento. É uma forma de descoberta das zonas erógenas. É uma forma de sensualizar, sexualizar, erotizar a relação a dois. Por isso não percebo. Percebo. Não quero perceber. Na sua opinião, continuamos nesta sombra
em relação a este tema? O peso pesado daquilo que não se fala. À partida, a priori, pensar fazer um programa sobre masturbação seria ilógico. Não é ilógico de todo. Nós continuamos a não saber, e agora deixe-me exagerar, nós continuamos a não saber masturbar-nos? Sim, porque nós não sabemos, por exemplo, numa relação heterossexual, nós não sabemos masturbar a mulher. Nós nem sequer sabemos onde é que está o clitóris. Nós achamos que o clitóris está algures entre o umbigo e os joelhos. E depois, quando eu levo nas conferências a modelos de genitália, as pessoas acham muito estranho o que é aquilo, onde é que é o clitóris, o que é aquilo é uma vagina. Nós estamos em 2013, Marco. E estamos a falar de coisas tão naturais e próximas como o nosso próprio corpo. Que não tem que ser pecaminoso, que não tem que ser sujo, que não tem que ser obsceno, que não tem que ser promíscuo. E a masturbação, como eu dizia, é das práticas mais ancestrais possíveis e imaginárias, ainda por cima, como eu dizia também, com efeito terapêutico, ainda por cima com enorme potencial de interação a dois. Então, assim sendo, qual é o problema da masturbação? Continuamos a encarar a relação sexual, o ato sexual, ainda como algo a não explorar, continuar com a luz apagada, é uma realidade ainda presente na nossa sociedade. O ato sexual ou a relação sexual com a luz apagada é das práticas mais habituais e mais vulgares. Porquê? Porque nós temos medo do nosso próprio corpo. Porquê? Porque nós não queremos ver. Como nós ainda por cima temos uma má ideação corporal, como nós ainda por cima nos achamos imperfeitos, não queremos ver. Qual é o mal de fazer amor? Qual é o mal de desfrutar do meu corpo e de outrem que está comigo às claras? Se nós não considerássemos a relação sexual, se nós não considerássemos o sexo, se nós não considerássemos o prazer como pecado, veríamos e assumiríamos que tem toda a lógica ver o que se gosta, ver de quem se gosta. Perceber a dois se estás a ter prazer, se não estás a ter prazer, se está a ser bom para ti, se não está a ser bom para ti. Mas não. Refugiamos-nos no escuro, porque assim não temos que ver, não temos que ser confrontados com as nossas capacidades e com as nossas incapacidades. Sim, porque há muita incapacidade. É um tema que certamente vamos voltar no Sexualidades, Afetos e Máscaras. Aproveito para lhe dizer que pode e deve acompanhar o nosso programa através das redes sociais, no Facebook, também no YouTube e, claro, na nossa página web. Já sabe que todas as semanas temos um novo episódio para si. Professor, voltando à vida a dois, e pegando aqui num exemplo que é recorrente e que também já nos chegou, antes mesmo de sabermos que iríamos ter este programa nesta data em concreto. Tendo o exemplo de um casal em que, e agora quero que me diga, se considera normal ou anormal, o parceiro A encontra o parceiro B a masturbar-se e não encara aquela situação com muita naturalidade. Como é que ficam as partes numa circunstância como esta? Foste apanhado? Ou foste apanhada? Um bom sexólogo nunca usará a palavra normal ou anormal. E eu considero-me um sexólogo competente. Por isso não uso essa expressão. Há quem me ensine na televisão manobras, por exemplo, para ver se alguém foi fiel ou não, que tem a ver com vasilhas de água, outros tipos, enfim, não vamos entrar por aí. Mas, como eu dizia, um sexólogo competente nunca usará essa expressão normal ou anormal. Agora, não fugindo à sua pergunta. Eu estou em relação. Ou não estou em relação, mas tenho uma relação sexual com alguém. Encontro esse alguém a masturbar-se. Qual é o problema? Qual é o mal? Posso chegar e dizer, chega para lá que eu também quero, por exemplo, continuar a naturalidade. Posso aproveitar para erogenizar a questão, criar um fetiche, de repente, uma fantasia, melhor dizendo. O fetiche aqui foi mal introduzido, uma fantasia. Participar, estimular. Posso-me até dar ao luxo, desde que não seja em exclusivo e sempre, mas posso-me dar ao luxo, por exemplo, de ficar a ver. Ressuscitar de forma sadia um bocadinho o espírito voyeur. Que é tão português, não é? Que é tão português.
por causa da nossa timidez, por causa das nossas incapacidades, enfim. Mas isso é outra questão. Posso e devo participar, como é óbvio. Posso e devo dizer também quero. Posso entrar na questão da erogeneização sem dizer nada. Há um mundo novo à nossa disposição que nós, portugueses, ousamos teimar em não querer ver. Porque ousamos teimar em não querer saber. Porque ousamos teimar em não dizer eu preciso de aprender. Há tanta possibilidade. 5 contra 1 é outra expressão. Dar na cabeça do macaco é outra. Deixe-me usar a asneira máxima para desconstruir a asneira. Nós dizemos, achamos que é calão a expressão bater punheta. Não estou a escandalizar ninguém. Estou a analisar a expressão. Tem a ver com o punho. Porque é que de repente se tornou uma asneira? E eu dei este exemplo propositadamente, são as nossas projeções. Nós, portugueses, ainda hoje, infelizmente, pegamos nas coisas mais normais, mais básicas e mais comezinhas e transformamos em enormes escândalos, em enormes pecados, em enormes incongruências, o que não é legítimo. Nós estamos a falar no direito legítimo do acesso ao prazer. A nós, ou para nós e para quem está connosco. O prazer, pelo menos que se saiba ainda do Ministro das Finanças, não paga imposto. E quem está connosco tem legítimo direito a ter prazer. Faça chuva ou faça sol, não é? Com a chuva também é bom, ao sol também é bom, desde que se use protetor solar. Qual é o problema? Recuando à questão etária, Sim. também assinalando a componente pedagógica que este programa tem, que é uma das missões do Sexualidades, Afetos e Máscaras, como é que um pai, uma mãe, podem encarar, porque sabemos que às vezes essa abordagem não é tão natural quanto isso, o facto de encontrarem o filho, a filha, a masturbarem-se? Com toda a naturalidade, se o pai ou a mãe conseguirem despenalizar a situação, que é de procura de prazer. Porque isso não acontece muitas vezes. Claro que não. Porquê? Porque nós próprios temos os nossos traumas, os nossos tabus, os nossos fantasmas e vamos projetar nos adolescentes e nas crianças e nos jovens os nossos fantasmas. Nós é que vamos criar, nas crianças e nos adolescentes, a penalização da própria situação com a qual nós não conseguimos lidar. As crianças têm culpa, não têm culpa absolutamente nenhuma. Mas depois vão seguir o trilho que lhes foi imposto pelo pai ou pela mãe. E o Marco diz-me assim, mas acha que toda a naturalidade estar um jovem a masturbar-se na sala e entrar um conjunto de amigos para jogar póquer? Não acho natural. Agora, também não é natural ter uma relação sexual em cima da mesa de sala de jantar com o resto dos amigos a ver futebol. Não é natural. Há sítios, locais e momentos para fazer as coisas. Agora, nós não precisamos é de penalizar a situação. Podemos perfeitamente explicar à criança ou ao jovem ou ao adolescente que, ou à adolescente ou à criança ou à jovem, que não tem mal absolutamente nenhum procurar prazer, é legítimo. Agora, também deve ser um ato de respeito para com o próprio corpo, até para poder ir partir à descoberta com mais naturalidade e tranquilidade. Portanto, como tal, deve ser feito noutro local, não em público, mas no quarto, na sua própria intimidade. Apenas por aí. Não tem a ver com o demonizar a masturbação. Por isso, não percebo qual é o problema de continuarmos a insistir que é pecado lavar a roupa à mão, que é outra expressão. Ou então o filho ou a filha que chegam a casa, pegando aqui em mais um exemplo, e que partilham com o pai ou com a mãe que se masturbaram em conjunto com colegas, amigos, prática recorrente nos balneários do processo de crescimento. Prática corrente. O pai ou a mãe que tiverem a sorte de ouvir isso, e eu explico porque é que disse a sorte, isso significa que há um ótimo índice de comunicação
entre pais e filhos, o que deveria ser a regra. Se tiverem a sorte, o mais natural, ou o que eu recomendaria, era partilhar com o filho. Eu também o fiz quando estava na adolescência, eu também o fiz nos balneários da escola. Despenalizar o que não tem que ser penalizado. Mas claro que os nossos pais e as nossas mães de hoje ainda acham que têm obrigação de penalizar o que é tão simples como esgalhar o pessegueiro. Ou esfregar o gênio da lâmpada, que também é muito interessante. E até ao final do programa vamos espreitar outros sinónimos. Voltando à masturbação como... Espreitar em sexologia. Mas pronto. Vamos então analisar É melhor. outros sinónimos. Descascar o pepino. Exatamente. Perguntava-lhe Vamos aqui dar da masturbação enquanto jogo sexual. Como é que esta prática pode ser utilizada para melhorar a dinâmica dentro de um relacionamento, às vezes até com uma duração mais extensa, um relacionamento de mais tempo? Toda a naturalidade, Marco. Chegar ao objeto do nosso afeto e dizer: eu hoje quero erogenizar. Vamos brincar. Está disponível, isto no sentido que eu defendo sempre, de negociar. Queres? Não queres? E ir à descoberta. A masturbação, por exemplo, não tem que ser obrigatoriamente com a mão. A masturbação pode ser com o pé. Ou com os dois pés. E não olhe para mim com essa ar de incrédulo. Vá descobrir mais tarde. Enfim, há um sem número de práticas que são perfeitamente legítimas, desde que consensuais. E aí sim, eu não abdico. Desde que consensuais, desde que conversadas, desde que negociadas. Assim sendo, qual é o problema? Qual é o problema de eu querer estar com alguém que preciso ou gosto que se vista de empregada doméstica, bombeiro, médico, aluna da escola com a sainha de tecido escocês curta? Qual é o problema saudável de refrescar a vida a dois, volto a dizer, desde conversado? Qual é o problema? Pode às vezes ser erradamente encarado como uma fase menos positiva de um relacionamento. Pois, precisamente porque temos a mania de não encarar essas fases positivas de relacionamento, é que as relações acabam. Ou, pelo menos, acaba o direito ao prazer. E por isso é que eu tenho um consultório cheio de mulheres a dizerem: eu não sei o que é um orgasmo, apesar de estarem casadas há 20 ou há 30 anos. Mas se ouvirmos os mesmos companheiros a falar no café, isto também é muito português, os supostos treinadores de bancada que chegam ao café e que se gabam de práticas inauditas, eles dirão que a minha companheira não... ela arfa de prazer, ela geme e ela, por isso, simplesmente está a olhar para o teto a pensar: vou mandar pintar o teto de bege. Porquê? Porque não se conversa. Porquê? Porque não se assume com tranquilidade e, principalmente, com frontalidade todas as situações. Porque eles ainda continuam a dizer, por exemplo, ela adora que eu lhe dê, vamos inventar, uma mordidela no pescoço. E falando com ela, ela diz: eu abomino que me mordam o pescoço. Mas ele continua a morder-lhe o pescoço há decénios. Ela continua a fingir que é fantástico. Eu, por exemplo, há dias eu ouvi um paciente dizer que sabia quando ela tinha o orgasmo porque ela contraía a vagina 3 ou 4 vezes. E eu fiquei com este ar atónito. Contraía a vagina 3 ou 4 vezes. Porquê? O que é isto? É algum índice? Dizia na net, reportando-nos ao programa que nós fizemos há pouco tempo, a tal desinformação. Há contraturas musculares no orgasmo? Na vagina? Pode haver. Mas também pode não haver. Teremos que falar sobre o orgasmo, no outro programa. O orgasmo não tem que ser obrigatoriamente um conjunto de estrelinhas e foguetinhos. Pode ser uma coisa perfeitamente calma, uma sensação que invade, que vem, que dá prazer e que passa. Nós temos, de uma vez por todas,
que desestereotipar os conceitos que nós estereotipamos por medo e por ignorância. A masturbação não causa tuberculose. Quando muito, eu ainda perceberia se causasse a torção do punho. Ainda perceberia. Pelos nas mãos, pelo menos, Pelos nas mãos, não. também ainda não está detectado, não é? Professor, diálogo é sem dúvida um dos temas, diálogo, nos relacionamentos, a que também iremos regressar, porque é fundamental em qualquer vertente dos relacionamentos interpessoais. Se me dissesse, escolha um item obrigatório, e só um item obrigatório para construir relações afetivas saudáveis, a qualquer nível, sexual ou não, eu elegeria, em primeiro lugar, e incontornável, a questão do diálogo. Depois, claro que acrescentaria a negociação, enfim. Mas o diálogo é o ponto fundamental. Claro que a maioria dos portugueses acha que é o tamanho do pênis. Esquecendo que a vagina só tem inervação nos 2/3 externos, por isso são milímetros. Vamos regressar mais à frente ao tema masturbação, no Sexualidades, Afetos e Máscaras. O nosso tempo esgotou-se por hoje. Estamos de regresso de hoje a uma semana. Professor, até lá. Até lá. Diálogo é algo que não falta no Sexualidades, Afetos e Máscaras. Para tal, basta que nos contacte através de e-mail, mail@samáscaras.pt. A nossa página, aliás, de internet está também disponível e ao seu alcance e, claro, as redes sociais. Eu estou de regresso, juntamente com o professor Manuel Damas, de hoje a uma semana. Fique bem, até lá.